Você já percebeu que, na maior parte do tempo, Deus não age como esperamos? Não há trovões, não há sinais espetaculares no céu, não há acontecimentos extraordinários que chamem a atenção de todos ao redor. E, mesmo assim, Ele está agindo. Constantemente. Silenciosamente. Nós fomos educados, mesmo dentro da fé, a procurar Deus apenas nos grandes milagres, nas respostas imediatas, nas viradas repentinas da vida. Mas existe um outro modo de Deus se manifestar. Um modo mais discreto, mais íntimo, mais profundo. Um modo que exige olhos atentos, um coração aberto e uma alma capaz de reconhecer o sagrado no que parece simples. Santa Teresa de Ávila compreendeu isso como poucos. Ela descobriu que Deus não espera ocasiões extraordinárias para derramar suas graças. Ele prefere o cotidiano. Prefere o ordinário. Prefere aquilo que já está ao nosso alcance, mas que tantas vezes ignoramos. Enquanto muitos procuram bênçãos longe, Teresa aprendeu a reconhecê-las perto. Muito perto. Dentro da própria casa. Ela percebeu que o lar não é apenas um espaço funcional onde se dorme, se come e se cumpre a rotina. Quando existe fé, gratidão e consciência espiritual, a casa se transforma. O lar pode se tornar um lugar de encontro com Deus. Um pequeno santuário. Um espaço onde o céu toca a terra de maneira silenciosa, constante e real. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez sua casa seja apenas o lugar onde você vive, com suas preocupações, suas contas, suas tensões e seus cansaços. Mas e se eu te dissesse que, exatamente aí, Deus já colocou sinais da sua presença? E se aquilo que você vê todos os dias, e já não valoriza, for, na verdade, um canal discreto de graça? Santa Teresa aprendeu que Deus se esconde no simples. Em objetos que parecem comuns. Em gestos repetidos. Em sinais que não fazem barulho, mas transformam profundamente quem aprende a reconhecê-los. Ela ensinava que não é o objeto em si que produz a graça, mas o coração que se abre diante de Deus por meio dele. Quando a fé desperta, aquilo que era apenas decorativo se torna significativo. Aquilo que estava esquecido ganha vida espiritual. Aquilo que parecia pequeno se revela cheio de sentido. Quantas vezes você passou por um crucifixo sem realmente olhar para ele? Quantas vezes a água benta ficou guardada, esquecida? Quantas refeições foram feitas sem gratidão pelo pão? Quantas velas ficaram sem jamais serem acesas em oração? Quantas vezes a palavra de Deus permaneceu fechada, silenciosa, esperando ser escutada? Santa Teresa descobriu que Deus não exige grandes gestos heróicos para agir. Ele pede apenas algo muito mais simples, e muito mais difícil: atenção, fé e gratidão. Quando o coração se abre, o ordinário se torna extraordinário. Quando a fé desperta, o cotidiano se ilumina. Quando a gratidão nasce, a graça começa a fluir. É por isso que hoje eu quero te conduzir por um caminho diferente. Um caminho calmo. Profundo. Sem pressa. Vamos olhar juntos para dentro da sua casa, não com os olhos da rotina, mas com os olhos da fé. Vamos descobrir 8 bênçãos que podem já estar aí, silenciosas, esperando apenas que você as reconheça. Talvez você descubra que Deus sempre esteve mais perto do que imaginava. Talvez você perceba que sua casa nunca foi apenas um lugar comum. Talvez hoje comece a enxergá-la como Santa Teresa aprendeu a enxergar, como um espaço onde Deus deseja habitar. Respire fundo. Abra o coração. E prepare-se para olhar para o simples com novos olhos. No próximo capítulo, vamos compreender algo essencial, porque esses sinais não são superstição, nem magia, mas caminhos legítimos pelos quais Deus toca a vida cotidiana de quem crê. Antes de avançarmos e falarmos de cada uma das bênçãos que podem estar presentes na sua casa, é necessário tocar num ponto essencial. Um ponto delicado. Um ponto que, se não for bem compreendido, pode distorcer completamente tudo o que você vai ouvir a partir de agora. Santa Teresa de Ávila era extremamente clara sobre isso. Deus não age por magia. Deus age pela graça. Existe uma diferença profunda entre viver a fé e cair na superstição. A superstição acredita que objetos funcionam sozinhos. A fé sabe que Deus age através de sinais, quando o coração humano se abre com humildade, confiança e gratidão. Santa Teresa jamais tratou os sinais sagrados como amuletos. Para ela, isso seria uma grave distorção da vida espiritual. Ela sabia que nenhum objeto tem poder em si mesmo. O poder vem sempre de Deus. O que os objetos fazem é nos ajudar a lembrar,
a nos voltar, a nos abrir para Ele. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: isso é coisa do passado. Isso é superstição. Deus não precisa dessas coisas. E, de fato, Deus não precisa. Mas nós precisamos. Precisamos de sinais porque somos humanos. Precisamos de gestos porque somos corpo e alma. Precisamos de coisas concretas porque nossa fé se vive no mundo real, no dia a dia, no meio da casa, do trabalho, da família e das preocupações. Santa Teresa entendia algo muito profundo. Deus se comunica conosco do modo como somos capazes de compreender. Assim como um pai se abaixa para falar com uma criança, Deus se aproxima de nós por meio de sinais simples, acessíveis, cotidianos. Não para limitar sua ação, mas para facilitar o nosso encontro com Ele. É isso que a Igreja chama de sacramentais. Eles não substituem os sacramentos. Eles não agem automaticamente. Eles não garantem nada sem fé. Mas quando são usados com consciência, oração e confiança, tornam-se pontes. Pontes entre o visível e o invisível. Entre o cotidiano e o eterno. Santa Teresa descobriu que esses sinais têm uma função muito clara: despertar o coração para a presença de Deus. O crucifixo não afasta o mal como um objeto mágico. Ele lembra constantemente que o amor de Cristo venceu o mal. A água benta não limpa energias. Ela nos reconecta ao nosso batismo e à vida nova em Deus. A vela não afasta trevas por si só. Ela aponta para Cristo, a verdadeira luz que ilumina toda a escuridão interior. Quando esses sinais são usados sem fé, eles se tornam apenas coisas. Quando são usados com fé, tornam-se oração silenciosa. Santa Teresa dizia, em outras palavras, que Deus não se impõe. Ele espera ser acolhido. Ele não invade a casa. Ele bate à porta. E muitas vezes essa porta se abre por meio de gestos simples, repetidos, humildes. Talvez você já tenha feito tudo certo exteriormente, mas sem consciência. Talvez esses objetos sempre estiveram aí, mas nunca foram realmente vividos. Talvez hoje seja o dia de mudar o olhar. Porque o que transforma não é o objeto. É a fé que se move por meio dele. É a gratidão que reconhece: Deus já está aqui. Quando a casa começa a ser vivida assim, algo muda no ambiente. Não de forma mágica, mas de forma espiritual, profunda, quase imperceptível no início. O lar se torna mais silencioso interiormente. As reações se tornam menos impulsivas. A oração encontra espaço. A presença de Deus deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma realidade próxima. Por isso, antes de falarmos de cada uma das 8 bênçãos, guarde bem isto no coração. Não se trata de fazer rituais, mas de viver a fé. Não se trata de controlar Deus, mas de se abrir a Ele. Não se trata de possuir coisas sagradas, mas de permitir que elas nos conduzam ao sagrado. Agora que isso está claro, estamos prontos para começar o caminho. No próximo capítulo, vamos falar da primeira e mais central de todas as bênçãos, o crucifixo, não como decoração, mas como presença viva que transforma o coração da casa. Antes de seguir adiante, permita-se uma pergunta silenciosa. Você está disposto a olhar para o que já existe na sua casa com um coração novo? Entre todas as bênçãos que podem existir em um lar cristão, Santa Teresa reconhecia uma como fundamental, central e substituível. Aquela da qual todas as outras, de algum modo, brotam. O crucifixo. Santa Teresa de Ávila não falava do crucifixo como um objeto bonito, nem como um símbolo distante. Para ela, o crucifixo era a presença. Era a companhia. Era refúgio. Era verdade viva. Em sua cela simples, no convento, não havia luxo nem ornamentos refinados. Mas havia uma cruz. Uma cruz simples, muitas vezes gasta pelo tempo, tocada por gerações de mãos orantes. E foi diante dela que Teresa viveu alguns dos momentos mais decisivos da sua vida espiritual. Ela descobriu algo que muda completamente a forma de olhar para esse sinal tão conhecido. O crucifixo não é apenas a lembrança de um sofrimento passado, mas a revelação permanente de um amor que continua se oferecendo. Quantas vezes você já viu um crucifixo? Talvez tantos que seus olhos já não parem mais nele. Talvez ele esteja ali, pendurado na parede, quase invisível pela familiaridade. Mas Santa Teresa ensinava: quando olhamos para o crucifixo com fé, algo se move dentro de nós. Porque ali não está apenas uma imagem. Está uma história. Está uma entrega. Está um Deus que escolheu permanecer conosco até o fim.
Em noites de grande angústia interior, quando pensamentos confusos a atormentavam e o desânimo ameaçava tomar conta da sua alma, Teresa não buscava distrações. Ela se voltava para o crucifixo. Não como quem procura um objeto que resolve problemas, mas como quem se aproxima de alguém que compreende a dor. Ela se colocava diante da cruz e permanecia. Às vezes em silêncio. Às vezes em lágrimas. Às vezes sem palavras. E pouco a pouco, o coração se aquietava. Não porque tudo se resolvia, mas porque ela se sentia acompanhada. O crucifixo ensina algo essencial à vida espiritual. Não estamos sozinhos no sofrimento. Quando uma casa possui um crucifixo em lugar visível, não é a casa que se torna protegida por um objeto. É a família que é constantemente lembrada de uma verdade maior. O amor de Deus é mais forte que qualquer dor, qualquer crise, qualquer medo. Santa Teresa dizia que o crucifixo tem o poder de recolocar tudo no lugar certo. As discussões se relativizam. As preocupações se tornam menores. O orgulho perde força. O coração aprende, pouco a pouco, a confiar. Não porque o crucifixo seja mágico, mas porque ele nos educa no amor que se doa. Quando uma família aprende a olhar para a cruz, ela aprende também a carregar suas próprias cruzes com mais paciência, mais mansidão, mais esperança. Aprende que o sofrimento não precisa ser estéril. Que a dor pode ser unida à dor de Cristo. Que até aquilo que parece sem sentido pode ser oferecido. Santa Teresa ensinava que o crucifixo transforma a casa num pequeno calvário, não no sentido de sofrimento permanente, mas no sentido de redenção cotidiana. Um lugar onde as dificuldades são entregues, onde as lágrimas são acolhidas, onde o amor vence pouco a pouco. Você tem um crucifixo em sua casa? Onde ele está colocado? Ele é apenas parte da decoração, ou um convite silencioso à oração? Talvez hoje seja o dia de olhar para ele com mais atenção. Talvez seja o momento de parar alguns segundos diante da cruz. Não para pedir muitas coisas, mas simplesmente para estar. Porque quando Cristo é acolhido no centro da casa, algo muda. Mesmo que ninguém perceba de imediato. Mesmo que nada exterior pareça diferente. No próximo capítulo, vamos falar de outro sinal simples e profundamente esquecido, a água benta, e porque Santa Teresa a considerava uma ajuda delicada, mas poderosa, para santificar o cotidiano e recordar quem somos diante de Deus. Entre todos os sinais simples que Santa Teresa mantinha perto de si, havia um que muitos consideravam pequeno demais para ter importância. Um gesto quase automático para alguns. Um costume antigo para outros. A água benta. Santa Teresa de Ávila, porém, via nela algo muito mais profundo. Para Teresa, a água benta não era um costume vazio nem uma prática folclórica. Era memória viva. Era identidade. Era retorno à fonte. Ela compreendia que toda vez que alguém se beize com água benta, algo essencial acontece no interior da alma. A pessoa se recorda de quem ela é. Não se trata apenas de fazer o sinal da cruz. Trata-se de lembrar: eu fui batizado. Eu pertenço a Deus. Minha vida tem uma origem e um destino que vão além do que os olhos veem. Santa Teresa tinha o hábito de aspergir sua cela com água benta antes de momentos importantes de oração. Não porque acreditasse que o espaço estivesse impuro, mas porque desejava conscientemente colocar tudo sob o olhar de Deus. Ao fazer isso, ela relatava sentir uma paz profunda, como se o ambiente inteiro se tornasse mais recolhido, mais disponível à presença divina. A água benta age assim. Não muda o mundo exterior de forma visível, mas reorienta o coração. Quantas vezes você entra e sai de casa todos os dias sem lembrar quem você é diante de Deus? Quantas preocupações atravessam sua mente antes mesmo de você perceber? Quantos medos se acumulam sem que você tenha tempo de entregá-los? Santa Teresa ensinava que a água benta, usada com fé, é um gesto simples que interrompe o automático. Ela nos faz parar por um instante. Respirar. Recordar. Confiar. Quando uma família mantém água benta em casa e a utiliza conscientemente, ao sair, ao voltar, antes de dormir, cria-se um hábito silencioso de entrega. A casa inteira passa a ser vivida sob uma mesma lembrança: tudo pertence a Deus. Não é a água que protege. É Deus quem protege. A água apenas nos ajuda a confiar novamente nessa proteção. Teresa dizia que muitos vivem como se estivessem sozinhos no mundo, carregando pesos que não foram feitos para carregar. A água benta nos devolve a verdade. Fomos mergulhados em uma promessa. Fomos marcados por uma graça. Não caminhamos sozinhos.
Ela também via na água benta uma ligação profunda com o início da vida cristã. Cada vez que a utilizava, era como voltar espiritualmente às águas do batismo. Não para repetir o sacramento, mas para renovar a consciência dele. Talvez você tenha água benta em casa. Talvez ela esteja esquecida em algum canto. Talvez você nunca tenha pensado nela dessa forma. Hoje, Santa Teresa te convidaria a um gesto muito simples. Use a água benta não por hábito, mas por intenção. Não como defesa automática, mas como oração silenciosa. Não como costume antigo, mas como reencontro com sua identidade. Porque quando você se lembra de quem é, o medo perde força. Quando você se recorda a quem pertence, a ansiedade se aquieta. Quando você se entrega novamente a Deus, a casa inteira respira outra atmosfera. No próximo capítulo, vamos falar de algo ainda mais cotidiano, presente em praticamente todos os lares, mas raramente reconhecido como bênção, o pão, e como Santa Teresa enxergava nele um sinal vivo da providência divina e da gratidão que transforma a vida. Há algo que quase nunca falta em uma casa. Algo tão comum que raramente é percebido como domingo. Algo tão simples que passa despercebido até o dia em que não está mais ali. O pão. Santa Teresa de Ávila enxergava no pão muito mais do que alimento. Para ela, o pão era um sinal silencioso da providência de Deus, uma lembrança diária de que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo que as pronunciemos. Durante os anos mais difíceis no convento, houve momentos em que a escassez era real. As provisões acabavam. As preocupações surgiam. O futuro parecia incerto. E foi justamente nesses períodos que Teresa aprendeu uma das lições mais profundas da vida espiritual. Deus sustenta, mesmo quando tudo parece insuficiente. Ela observou algo que marcou sua alma. Sempre que as irmãs partilhavam o pouco que tinham com gratidão e confiança, de alguma forma o necessário nunca faltava. Às vezes chegava ajuda inesperada. Outras vezes surgia uma solução improvável. Outras ainda, simplesmente descobriam que o pouco havia sido suficiente. Teresa compreendeu que o pão em nossas mesas não é apenas fruto do nosso esforço, do nosso trabalho ou da nossa organização. Ele é também expressão do cuidado de Deus, que age de maneira discreta, constante, fiel. Quantas vezes você já se sentou à mesa sem agradecer? Quantas vezes comeu apressado, distraído, preocupado com o que ainda falta? Quantas vezes pensou apenas no amanhã, esquecendo-se do hoje que já foi provido? Santa Teresa ensinava que a gratidão transforma o pão em bênção consciente. Quando uma família agradece antes das refeições, algo muda no coração. O alimento deixa de ser apenas consumo e se torna domingo. A mesa deixa de ser apenas rotina e se transforma em lugar de comunhão. Ela dizia que casas onde o pão é partilhado com gratidão e generosidade se tornam lugares de confiança. Não porque nunca enfrentem dificuldades, mas porque aprendem a atravessá-las sem desespero. O pão também carrega um significado ainda mais profundo. Para Teresa, ele sempre apontava para algo maior. Ele lembrava a Eucaristia. Lembrava o Cristo que se faz alimento. Lembrava que a vida cristã não é sustentada apenas pelo que é material, mas por aquilo que vem de Deus. Por isso, ela recomendava que nunca se desprezasse o pão. Que não se jogasse fora com indiferença. Que fosse sempre recebido com respeito. Não por superstição, mas por consciência espiritual. Talvez você tenha pão em casa agora mesmo. Talvez seja pouco. Talvez seja simples. Mas ele é sinal de que Deus não abandonou você. Quando o pão é reconhecido como dom, o medo do amanhã diminui. Quando a providência é lembrada, a ansiedade perde força. Quando a gratidão entra na casa, a graça encontra espaço. No próximo capítulo, vamos falar de um sinal que aparece especialmente nos momentos de escuridão, dúvida e cansaço interior, a vela, e como Santa Teresa via nela o símbolo da luz que nunca se apaga, mesmo quando tudo parece escuro. Existem momentos em que a casa está iluminada, mas o coração está escuro. Momentos em que tudo parece seguir normalmente por fora, mas por dentro existe cansaço, dúvida, medo ou silêncio demais. Foi nesses instantes que Santa Teresa aprendeu a valorizar um sinal simples e quase esquecido, a vela acesa. Santa Teresa de Ávila descobriu que a vela não serve apenas para iluminar um ambiente. Ela ilumina o interior. Ela fala sem palavras. Ela ensina sem discursos. Em uma noite de grande inquietação espiritual, quando dúvidas profundas sobre sua vocação e sua fidelidade a Deus tomavam sua alma, Teresa acendeu uma pequena vela diante de uma imagem de Cristo.
Não esperava visões. Não buscava experiências extraordinárias. Ela apenas permaneceu ali, em silêncio, contemplando a chama. Pouco a pouco, compreendeu algo que guardaria para sempre no coração. A luz não precisa ser grande para vencer a escuridão. Ela precisa apenas existir. A vela ensina isso. Uma chama frágil. Um sopro pode apagá-la. E, ainda assim, ela rompe a noite. Ela cria um ponto de referência. Ela orienta. Ela aquece. Santa Teresa via na vela um símbolo vivo de Cristo, a luz do mundo, que permanece acesa mesmo quando nossa fé parece fraca. Mesmo quando o coração está cansado. Mesmo quando não conseguimos rezar com palavras. Ela ensinava às suas irmãs que acender uma vela antes da oração era um gesto simples, mas profundo. Era como dizer a Deus, sem precisar falar, eu estou aqui. Talvez fraco. Talvez confuso. Mas presente. Quantas vezes você já tentou rezar e não conseguiu? Quantas vezes as palavras faltaram? Quantas vezes o coração estava pesado demais? Santa Teresa diria, acenda uma vela. Não como ritual vazio, mas como sinal de entrega. A vela não resolve problemas. Ela não muda situações externas. Mas ela cria um espaço interior onde a esperança pode respirar. Em casas onde se tem o hábito de acender uma vela nos momentos difíceis, algo sutil acontece. O ritmo desacelera. O silêncio ganha sentido. A presença de Deus deixa de ser abstrata e se torna próxima. A chama da vela lembra também algo essencial. Para iluminar, ela se consome. Teresa via nisso um retrato da alma que ama. Uma alma que se oferece, que aceita ser pequena, que confia mais na luz de Deus do que na própria força. Ela dizia que lares onde a vela é acesa com fé se tornam mais atentos à presença divina. Não porque os problemas desaparecem, mas porque são enfrentados com outra disposição interior. Talvez você tenha velas em casa. Talvez elas estejam guardadas, esquecidas. Talvez hoje seja o dia de usá-las de outra forma. Acender uma vela pode ser uma oração quando as palavras não vêm. Pode ser um gesto de esperança quando tudo parece confuso. Pode ser um lembrete silencioso de que Deus continua presente. No próximo capítulo, vamos falar de um sinal que une o coração humano ao coração materno do céu, o rosário, e porque Santa Teresa o considerava um dos caminhos mais seguros para encontrar consolo, intercessão e perseverança na fé. Há momentos na vida em que não sabemos mais o que dizer a Deus. As palavras parecem vazias. As orações pessoais não conseguem nascer. O coração está cansado demais para criar frases bonitas. Foi exatamente nesses momentos que Santa Teresa encontrou refúgio em algo simples, repetitivo e profundamente humano, o rosário. Santa Teresa de Ávila não via o rosário como uma oração mecânica, nem como uma repetição sem sentido. Para ela, o rosário era descanso. Era abrigo. Era um caminho seguro quando a alma estava ferida demais para caminhar sozinha. Ela descobriu que, quando a mente está confusa e o coração inquieto, repetir palavras antigas pode ser um grande alívio. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque elas sustentam quando a força interior falha. Em momentos de grande tribulação espiritual, Teresa relatava que bastava segurar o rosário entre os dedos para sentir o coração se acalmar. Às vezes, ela não conseguia meditar profundamente os mistérios. Às vezes, mal conseguia manter a atenção. E mesmo assim, permanecia ali, passando as contas uma a uma, confiando. Ela compreendeu algo muito importante. O rosário não exige perfeição interior. Ele exige apenas presença. Cada Ave Maria, rezada com simplicidade, era para Teresa como uma entrega. Não era uma tentativa de convencer Deus. Era um abandono confiante nas mãos de Maria, que conduz sempre ao Filho. O rosário ensina a perseverar. Ensina a permanecer quando tudo em nós quer desistir. Ensina que a oração não depende do nosso estado emocional, mas da nossa fidelidade. Santa Teresa observava que casas onde existe um rosário guardado, mesmo que raramente usado, carregam um sinal silencioso de proteção. Não porque o rosário age sozinho, mas porque ele é um convite constante à oração e à intercessão materna de Maria. Quando uma família reza o rosário, mesmo que de forma imperfeita, algo se constrói lentamente. Uma unidade mais profunda. Uma paciência maior. Uma capacidade maior de recomeçar após os conflitos. Ela dizia que o rosário educa o coração. Ele ensina a olhar para a vida com os olhos de Maria.
Ensina a confiar mesmo quando não se entende. Ensina a esperar mesmo quando tudo parece demorar. Talvez você tenha um rosário em casa. Talvez ele esteja guardado em uma gaveta. Talvez tenha sido um presente antigo. Talvez esteja ali, esquecido. Santa Teresa te diria: pegue-o novamente. Não para rezar perfeitamente, mas para rezar com verdade. Segurar o rosário já é uma forma de oração quando o coração está cansado. Repetir as palavras já é um ato de confiança quando a fé parece frágil. Permanecer já é vitória quando tudo em você quer fugir. No próximo capítulo, vamos falar de um tesouro silencioso que muitas vezes fica fechado, esquecido, coberto de poeira nas estantes, a Sagrada Escritura e os livros espirituais, e porque Santa Teresa os chamava, na prática, de um diretor espiritual silencioso para a vida cotidiana. Entre todas as bênçãos que podem estar presentes em uma casa, existe uma que fala sem levantar a voz. Uma presença discreta, paciente, sempre disponível, e, ainda assim, tantas vezes ignorada. A Sagrada Escritura e os livros espirituais. Santa Teresa de Ávila tinha uma relação muito concreta com os livros. Para ela, eles não eram apenas fontes de conhecimento, nem simples objetos culturais. Eram companhia. Eram orientação. Eram, muitas vezes, resposta direta de Deus às inquietações do coração. Ela mesma reconheceu que, em sua juventude, passou muito tempo alimentando a mente com leituras que distraíam, mas não transformavam. Histórias que ocupavam o tempo, mas deixavam a alma vazia. Até o dia em que encontrou, nos livros espirituais e na palavra de Deus, um alimento diferente. Um alimento que não apenas informava, mas formava. Santa Teresa descobriu algo essencial. A alma também precisa ser alimentada todos os dias. Assim como o corpo enfraquece quando não recebe alimento, o interior da pessoa se torna confuso quando não se deixa orientar pela verdade. A leitura espiritual, para Teresa, não era um luxo reservado a monges ou estudiosos. Era uma necessidade para quem deseja viver com mais lucidez, equilíbrio e fé. Ela costumava dizer que, muitas vezes, Deus fala quando estamos dispostos a escutar em silêncio. E a leitura cria exatamente esse espaço. Um espaço onde a pressa diminui. Onde a mente se aquieta. Onde o coração pode reconhecer uma palavra que parece escrita exatamente para aquele momento. Quantas vezes você já procurou respostas em todos os lugares, menos na palavra de Deus? Quantas decisões difíceis foram tomadas sem nenhuma luz espiritual? Quantas dúvidas permaneceram porque o coração não encontrou orientação? Santa Teresa relatava experiências muito simples, ao mesmo tempo, profundas. Abria um livro espiritual sem grandes expectativas e encontrava, naquela página específica, a clareza que precisava. Não porque o livro fosse mágico, mas porque Deus sabe usar o que está disponível para falar conosco. Ela chamava esses livros de diretores espirituais silenciosos. Eles não julgam. Não apressam. Não exigem. Apenas acompanham, orientam e iluminam. Quando uma casa possui a Sagrada Escritura em lugar visível, algo é comunicado silenciosamente a todos que ali vivem. A verdade tem um espaço. A sabedoria é valorizada. Deus pode falar. Lares onde existe o hábito, mesmo que simples, da leitura espiritual tendem a formar pessoas mais pacientes, mais reflexivas, mais capazes de atravessar crises sem desespero. Não porque não sofram, mas porque aprendem a interpretar a vida à luz de algo maior. Talvez você tenha uma Bíblia em casa. Talvez esteja fechada há muito tempo. Talvez esteja ali, esperando. Santa Teresa te convidaria a algo muito simples. Abra. Não por obrigação. Não para ler muito. Mas para escutar. Às vezes, uma única frase é suficiente para iluminar um dia inteiro. Às vezes, uma única palavra basta para reorganizar o coração. No próximo capítulo, vamos falar de outra presença silenciosa nos lares cristãos, as imagens dos santos, e porque Santa Teresa as via não como decoração, mas como lembrança viva de que não caminhamos sozinhos. Há uma solidão silenciosa que muitas pessoas carregam dentro de casa. Mesmo rodeadas de gente. Mesmo vivendo em família. Mesmo participando da igreja. Foi contra essa solidão espiritual que Santa Teresa aprendeu a valorizar profundamente as imagens dos santos. Santa Teresa de Ávila nunca olhou para uma imagem santa como simples arte religiosa ou objeto decorativo. Para ela, cada imagem era uma lembrança concreta de uma verdade essencial da fé. Não estamos sozinhos na caminhada espiritual.
Ela acreditava firmemente na comunhão dos santos. Não como uma ideia abstrata, mas como uma realidade viva. Para Teresa, os santos não pertenciam apenas ao passado. Eles estavam vivos em Deus. Atentos. Próximos. Interessados na nossa história. Em sua cela, havia imagens simples. Nada luxuoso. Nada elaborado. Mas Teresa mantinha com elas uma relação profundamente pessoal. Ela falava com os santos como quem fala com amigos mais experientes. Amigos que já atravessaram as mesmas lutas. Amigos que conhecem as fraquezas humanas. Amigos que sabem o caminho. Em especial, Teresa desenvolveu uma confiança profunda em São José. Ela testemunhava que nunca lhe pediu algo sem receber auxílio. Não porque São José fosse um solucionador automático, mas porque ela se colocava diante dele com confiança e humildade, pedindo intercessão diante de Deus. As imagens dos santos cumprem exatamente essa função: tornar visível a esperança. Elas nos lembram que é possível viver o Evangelho. Que a santidade não é teoria. Que homens e mulheres reais, com limites reais, viveram a fé no concreto da vida. Quantas vezes você já se sentiu fraco demais para rezar? Quantas vezes pensou que sua vida está distante demais de Deus? Quantas vezes acreditou que a santidade é algo impossível para você? Santa Teresa diria: olhe para os santos. Não para se comparar, mas para se encorajar. As imagens nos lembram que cada santo teve sua própria história, suas quedas, suas lutas, seus medos. E, ainda assim, Deus os conduziu. A imagem não substitui Deus. Ela aponta para o que Deus pode fazer em uma vida que se deixa conduzir. Em casas onde existem imagens de santos em lugar visível, algo muito sutil acontece. Elas educam o olhar, educam a memória, educam o coração. Elas lembram diariamente que a vida cristã não é vivida sozinha, nem inventada do zero. Santa Teresa ensinava que escolher santos padroeiros para a casa e para a família ajuda a criar vínculos espirituais. Não por superstição, mas por afinidade espiritual. Cada santo inspira uma virtude. Cada história ilumina uma luta específica. Talvez você tenha imagens em casa. Talvez estejam ali há anos. Talvez você nunca tenha parado para pensar nelas dessa forma. Hoje, Santa Teresa te convidaria a algo simples. Olhe para essas imagens com mais atenção. Não como quem olha para um objeto, mas como quem se lembra: alguém já caminhou antes de mim. No próximo capítulo, vamos falar da última das 8 bênçãos, algo tão comum que está em toda casa, mas quase nunca é reconhecido espiritualmente: o sal. E como Santa Teresa o via como sinal de preservação, identidade e fidelidade no cotidiano. Entre todas as bênçãos silenciosas que Santa Teresa reconheceu na vida cotidiana, há uma que quase nunca é percebida como sinal espiritual. Algo tão comum que está em todas as casas. Algo tão simples que raramente é valorizado. O sal. Santa Teresa de Ávila descobriu no sal um símbolo profundo da vocação cristã. Não como superstição, não como prática mágica, mas como lembrança viva de uma missão: preservar o que é essencial em meio a um mundo que facilmente se corrompe. O sal não chama atenção. Ele não é o prato principal. Ele não aparece, mas faz toda a diferença. Assim também é a fé vivida no cotidiano. Santa Teresa compreendeu que o sal abençoado, presente na casa, é um sinal discreto dessa verdade. Ele lembra que o lar cristão é chamado a ser um lugar de preservação, da paz, dos valores, da dignidade, do amor vivido nas pequenas coisas. Ela fazia uma comparação simples, mas profunda. Assim como o sal impede que o alimento se deteriore, a fé vivida com constância impede que o coração se endureça. Não elimina os conflitos. Não apaga as dificuldades. Mas preserva o essencial. O sal não transforma sozinho. Ele precisa ser usado. Assim como a fé. Santa Teresa alertava que muitas casas possuem todos os sinais externos da fé, mas vivem como se Deus estivesse distante. Não porque Deus se afastou, mas porque a consciência espiritual adormeceu. O sal, nesse sentido, recorda algo importante: a fé precisa ser vivida, não apenas possuída. Quando o sal é abençoado e usado com consciência, não como ritual automático, mas como oração silenciosa, ele se torna um gesto de entrega. Um gesto que diz: queremos viver segundo o coração de Deus, mesmo nas coisas simples. Ela via no sal também um chamado à identidade cristã. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Teresa entendia isso de forma muito concreta.
Um lar cristão não é aquele onde não há problemas, mas aquele onde os problemas não destroem o amor. Talvez você nunca tenha pensado no sal dessa forma. Talvez ele sempre tenha sido apenas um item da cozinha. Mas hoje ele pode se tornar um lembrete silencioso da sua missão. E agora, depois de percorrermos juntos essas 8 bênçãos, o crucifixo, a água benta, o pão, a vela, o rosário, a palavra, as imagens dos santos e o sal, chegamos ao ponto mais importante de tudo isso. Santa Teresa descobriu que Deus já derramou muitas graças, mas nós nem sempre as reconhecemos. Não por falta de amor de Deus, mas por falta de atenção nossa. Por isso, ela dizia que a gratidão é a chave que desperta o que estava adormecido. Não se trata de comprar nada novo. Não se trata de fazer coisas extraordinárias. Trata-se de olhar com fé para o que já existe. Quando a gratidão entra na casa, a graça encontra espaço. Quando a fé desperta, o cotidiano se transforma. Quando o coração se abre, Deus age, silenciosamente, profundamente, fielmente. Talvez hoje você perceba que sua casa nunca foi apenas um lugar comum. Talvez ela sempre tenha sido um santuário em potencial. Talvez Deus esteja esperando apenas um sim simples e sincero. Se este conteúdo tocou o seu coração, se te ajudou a enxergar o cotidiano com novos olhos, eu te convido a caminhar conosco. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa e continue descobrindo, pouco a pouco, como viver uma fé profunda, real e possível no meio da vida diária. Porque, como Santa Teresa nos ensina, Deus não está longe. Ele habita o simples. Ele fala no silêncio. E ele transforma tudo quando encontra um coração aberto.